Romanos capítulo 5, verso 8, a palavra de Deus diz assim: mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Vamos orar? Deus, em nome de Jesus, na tua presença estamos mais uma vez, gratos ao Senhor por essa grande oportunidade. Ó Deus, abra a porta da tua palavra, ser conosco, nos abençoando de uma maneira grandiosa. Oramos em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem sentar-se. A palavra de Deus, ela é tão importante, tão vital para a vida da igreja, que Jesus, no Evangelho de João, capítulo 17, e também no versículo de número 17, ele diz assim: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Salmo 138, versículo 2, diz que Deus engrandeceu o seu nome acima de toda palavra, a sua palavra acima de todo o seu nome. Tamanho a importância da palavra na vida da igreja. E nós ficamos maravilhados quando nós estudamos, quando nós buscamos aprender mais do Senhor, aprendemos também mais com os irmãos, e nós vemos que a palavra de Deus, há muito tempo, ela deixou de ter primazia nos cultos. Há muito tempo que a palavra de Deus sumiu. Não se fala de arrependimento. Tocar em pecado é difícil porque manda muita gente embora. Doutrinas bíblicas foram esquecidas, mas a palavra continua a mesma. Os pregadores mudaram seus discursos, o interesse deixou de ser o reino de Deus, e isso não me deixa triste como cristão, porque isso é um sinal da volta de Jesus. Paulo, ainda na igreja de Éfeso, ele fala assim, ele ficou 3 anos junto com os Efésios, capítulo 20 de Atos, e chegou o momento dele ir embora. Ele reuniu a liderança da igreja de Éfeso e falou assim: olha, eu estou indo e receio que vocês não me verão mais, mas no tempo que eu estive convosco, eu vos anunciei todo o conselho de Deus. Estou eu inocente de qualquer problema que vocês, como congregação, tiverem daqui para frente, porque enquanto eu estive aqui, eu anunciei todo o conselho de Deus, ou seja, toda a palavra de Deus foi exposta a vocês. Mas acontece que depois da minha partida, entrarão no meio de vós pessoas descompromissadas com o Evangelho de Cristo, que introduzirão falsas doutrinas. E depois ele diz mais: e no meio de vós surgirão alguns também, tentando desviarem alguns da fé verdadeira. Então a palavra de Deus, ela é de suma importância para a vida da igreja. O nosso relacionamento com Deus consiste em conhecê-lo. Nós adoramos a quem nós conhecemos. Conhecemos porque por Ele fomos chamados. Um cristão só pode conhecer Deus de verdade examinando as Escrituras, porque nela contém a vida eterna. E a grande preocupação do apóstolo Paulo com a igreja ali, com a comunidade cristã de Éfeso, era justamente com relação à mensagem do Evangelho, a transmissão da mensagem do Evangelho, a preocupação com as doutrinas bíblicas.
E ele deixa essa mensagem aos irmãos ali. Mas o texto em que nós lemos aqui, o versículo que nós lemos da carta de Paulo aos Romanos, ele nos mostra uma coisa muito grandiosa. Ele fala da prova do amor de Deus. E quando nós vemos a prova do amor de Deus, nós vamos examinar em João 3,16, vamos ver que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho. Então ali era a prova. Deus não só disse que amou, ele provou que amou. Porque é muito diferente de dizer eu amo você e provar que ama. E Deus não só disse, mas ele provou o seu amor. Mas a maneira que Deus encontra de provar a cada dia o seu amor para com os seus, é uma maneira um tanto difícil para o cristão. Quando você olha para a cruz do Calvário, você vê todo aquele cenário, o sofrimento de alguém que deixou todo o esplendor de glória, de alguém que como Deus foi humilhado na forma de homem. E ele nos deixa um exemplo. E quando nós vamos nos relacionar com Deus no dia de hoje, nós achamos que o nosso relacionamento com Deus é igual ao relacionamento que nós temos com as pessoas que estão do nosso lado. Qual o tipo de relacionamento que temos entre os irmãos, com as pessoas da comunidade onde você vive, onde você estuda, onde você trabalha? Qual o tipo de relacionamento que temos? O relacionamento é baseado assim: eu acredito que uma pessoa gosta de mim se ela me faz bem. Se a pessoa me presenteia, é um indício de que ela gosta de mim. Se ela me trata bem, se ela me bajula, se ela sempre está do meu lado, se ela me ajuda, eu entendo perfeitamente que aquela pessoa me ama. É evidentemente que ajuda, falar bem, não significa amor verdadeiro. Por trás dessas coisas pode ter outros interesses. E o nosso relacionamento com Deus não é baseado dessa forma. Ou seja, se uma pessoa me enche de elogios, se a pessoa me presenteia, eu acredito que de fato ela me ama. Nós entendemos assim, mas o relacionamento nosso com Deus é diferente. Não pode ser baseado nesse princípio. Se Deus me dá coisa, Ele é bom. Porque a ideia que se tem hoje é de um Deus bom quando Ele atende a minha necessidade. Deus é bom quando Ele atende a minha necessidade no tempo em que eu preciso, que eu entendo que devo ser atendido. Se Deus demorar, o Deus da sua igreja é muito fraco. Ou se você sofre, você não é filho de Deus, porque os filhos de Deus são tratados de uma maneira diferente. Essa é a ideia do evangelho que está à nossa volta. Israel também pensou assim. Quando você pega o livro de Malaquias, vai ver que Deus falou assim: olha, eu amo vocês. E eles perguntaram: em que você nos ama? Não está vendo a nossa situação, não? Nós somos pobres, voltamos do cativeiro, tem 100 anos que nós estamos aqui, o templo já foi reconstruído, os sacerdotes estão aí, a pobreza continua, os inimigos continuam nos oprimindo. Em que você nos ama, Deus? A resposta de Israel é: você nos ama como? Se nós estamos vivendo uma situação muito difícil. E Deus fala assim: eu amo vocês da mesma maneira que amei a Jacó. Então, para Israel, o amor de Deus era medido da seguinte forma: se Deus me dá muitas coisas, Ele me ama; se Ele não dá, Ele me odeia. E esse é o tipo de relacionamento que os crentes dos dias atuais estão tendo com Deus. E esse tipo de relacionamento que as pessoas querem, um Deus que dá tudo para elas, define o lugar que elas vão reunir, define o tipo de culto que elas querem, define o tipo de liderança que elas querem para ela. Esse tipo de ideia de um Deus muito bondoso, e de fato Ele é bom, desvirtua um pouco o evangelho na vida das pessoas. Existe uma troca de favores. As pessoas pensam que eu vou em busca da minha bênção. Agora, o evangelho de Deus consiste em arrependimento. João Batista pregou isso: arrependei-vos porque é chegado o reino de Deus. Jesus, no início do seu ministério, continuou a mensagem de João Batista: arrependei-vos porque é chegado o reino de Deus. Não existe evangelho sem arrependimento. Não existe cristianismo sem Cristo, sem cruz. E o evangelho sempre esteve ligado à cruz. E cruz, além de representar algo extraordinário, que foi a salvação, que foi o sacrifício, representa também dor e sofrimento. E há quem diga que o crente não pode sofrer. Que pode, por que não? Jesus não sofreu. O apóstolo Paulo, quando escreve aos Coríntios, ele vai dizer assim:
tantas vezes sofri naufrágio, 195 chibatadas tomei, 3 vezes fui açoitado com vara, 1 vez fui apedrejado, mas tudo isso são coisas exteriores. Ele estava dizendo, todas essas coisas, todo mundo pode sofrer. E ele diz assim, mas eu me alegro muito porque eu cumpri o meu ministério. Aquilo que Cristo confiou a mim, eu cumpri, mesmo com sofrimento. Então a maneira que Deus entende e usa biblicamente, a maneira que Deus diz para nós que Ele nos ama é em que Cristo morreu por nós. Essa é a prova maior do amor de Deus, e não precisa de outra. E não precisamos de outra. A prova maior é Cristo morreu por nós. Então a ideia de que Deus me ama só quando Ele me enche de bens, de riqueza, Deus me deu uma casa boa, me deu um carro novo, me deu uma boa família, estou completamente com saúde, então significa que Deus me ama. Sim, significa também que Deus te ama, mas quando tudo faltar, Deus continua te amando. Não foi isso que escreveu Abacuque? Não é isso que está escrito lá no livro de Abacuque? Ainda que a figueira minta, que a vaca não deu leite, todavia esperarei no Senhor. Tudo pode faltar. As coisas dessa vida seculares podem chegar a nos faltar. Mas nós nunca podemos questionar o amor de Deus, que o amor de Deus não consiste em palavras. Ele realmente mostrou que nos amou quando Jesus veio. E a prova maior do amor de Deus é Cristo. Então a maneira de medir o amor de Deus por mim é olhando para a cruz do Calvário. Quando eu olho na cruz do Calvário, eu vejo lá um sacrifício de um Deus que morreu no meu e no seu lugar. Mas o problema só não estava aí. O grande mistério do texto não está aí. Ele morreu por nós, sendo nós ainda o quê? O que diz o texto? Sendo nós ainda pecadores. Aqui que está o problema. Porque a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Isaías 59:2 diz assim: os vossos pecados fazem separação entre vocês e eu. Aí está a prova maior. Porque o que nós merecíamos era a morte. Mas Deus provou de uma forma maravilhosa o seu amor, em que Cristo ele morre, sendo nós ainda pecadores. O pecado é tão grave, que os textos que nós falamos mostra que por causa dele o homem está separado de Deus. Separado. Não tem como se aproximar de Deus. Não tem como ter relacionamento com Deus. Os vossos pecados, por eles, vocês mereciam a morte. Nós merecíamos a morte. É isso que o texto está dizendo. Então a prova do amor de Deus foi muito maior do que nos encher de bens. Além de nos dar Jesus, Ele provou de uma maneira profunda que a morte que era para nós, Ele tirou na cruz do Calvário. Aquilo que nós merecíamos, por isso que o texto de Isaías, a profecia de Isaías diz que o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, sendo nós ainda pecadores. Então nós ficamos imaginando como é o amor de Deus, como ele pode ser medido. E há pessoas que estão há anos orando em busca de alguma coisa, querendo uma solução para o problema, querendo um problema judicial, a solução de um problema judicial, problema de família, e há anos vem lutando com isso, e chega um momento que as pessoas dizem: ah, Deus não me ama. Porque pensa como Israel pensou em determinado momento: se Deus me dá alguma coisa, Ele me ama. Se Ele não der, se Ele demorar, é porque Ele não ama. E a grande verdade é que nós não podemos medir o amor de Deus por aquilo que Ele nos dá. Mede o amor de Deus por aquilo que Ele fez. Por aquilo que Ele fez. E a Bíblia diz que Ele nos amou até a morte. Jesus nos amou até a morte. Então hoje a nossa apresentação do Evangelho para as pessoas é uma apresentação meio que assim. Quando você quer evangelizar uma pessoa, você diz assim: olha, Deus é bom e tem um projeto maravilhoso para você. Não é assim que nós fazemos. Já estou ensinando, tá, pastor? Deus é bom
eu tenho um projeto, ele tem um projeto maravilhoso. E isso de fato é verdade. Mas você imagina bem, se uma pessoa precisa de arrependimento, de conversão, se você disser para ela que Deus é bom e tem um projeto maravilhoso para ela, a chance dela ingressar no cristianismo, no evangelho, em qualquer denominação, é real. Mas a chance de conversão é mínima. Porque uma pessoa pode ficar tantos anos, 20, 30 anos dentro da igreja e nunca se converteu ao evangelho de Cristo. Porque o fato de estar dentro da congregação, de fazer parte de um grupo, não significa que você é convertido. Se fosse dessa forma, não precisava de pregar o arrependimento. Se fosse só chamar as pessoas do jeito que elas estão para dentro de igreja, deixar do jeito que elas estão, não precisava pregar o arrependimento. Por isso que o arrependimento não se prega, mas porque ninguém quer falar disso. Aí quando você chama a pessoa, imagina bem, os irmãos conhecem a história de Davi? Davi cometeu um pecado. E eu vou encerrar aqui nessa história de Davi. Davi cometeu um pecado, o profeta Natan foi enviado até ele. Veja bem o que o profeta Natan fez. Contou uma história que Davi conhecia. Olha, tinha um homem que tinha muitas ovelhas, e tinha um outro que só tinha. Davi, naquele problema dele ali de pecado, ele quebrou todos os mandamentos de Deus de uma vez só. Todos os 10, o decálogo, todos os 10 de uma vez só. Natan veio, Deus enviou, Natan falou assim: olha, Davi, tinha um homem que tinha muitas ovelhas e o outro só tinha um. Aquele homem que tinha muitas ovelhas matou a única ovelha daquele homem para dar um banquete para os seus amigos. E Davi, conhecendo a lei de Deus, o senso de autojustiça falou mais alto e falou: esse homem tem que morrer. Porque ele conhecia exatamente a lei de Deus, que aquele tipo de pecado, além de restituir 4 vezes mais, o castigo era a morte. Davi, sabendo disso, falou: esse homem precisa morrer. Aí Natan falou: pois é, precisa mesmo, esse homem é você. É assim que se prega o evangelho, mais ou menos nessa linha. Agora imagina Davi fazendo diferente. Natan fazendo diferente. Davi, Deus é bom e tem um projeto maravilhoso para você. Mas tem um problema, tá, Davi? Nós precisamos resolver a questão do pecado. Aí Davi podia dizer assim: de que pecado você está falando, Natan? Qual pecado você está falando? Todo mundo peca. Vocês não estão entendendo? Estão compreendendo? Todo mundo comete erro. Todos pecaram. Mas Natan fez diferente. Primeiro ele conscientizou o pecador que o pecado dele era grave e por causa daquele pecado ele morreria. Se a pessoa não tomar consciência que o pecado dele que é grave e vai condená-lo eternamente, ela não se converte. Não converte não, querido. Não se converte. Fica dentro de templos, dentro de igreja, cantando, pregando e nunca se converte. Se convence de alguma coisa, de que está bom, e fica sendo bom o resto da vida. Mas Davi fez diferente, falou assim, mostrou para ele, o Natan mostrou para Davi que o pecado dele era grave, e por causa daquele pecado ele deveria morrer. Então é assim a forma de evangelismo. O homem precisa saber que o pecado dele vai levar à morte, e que Deus odeia o pecado a ponto de lançar um pecador não arrependido para o inferno. Pode falar inferno aqui? Porque tem lugar que não pode. As pessoas têm medo. Entendeu? Deus odeia tanto o pecado que vai lançar o pecador que não se arrepende no inferno. E as pessoas precisam saber disso. E nunca vão saber se a gente chegar para elas e falar assim: Deus é bom, tá? Deus é bom, tem coisas maravilhosas para você. Inclusive, tem uma chave de carro, é só sair na igreja hoje. Nunca esse evangelho vai produzir frutos dignos de arrependimento. Nunca pode ser reconhecido como evangelho se não prega o arrependimento. Prega muitas coisas, mas não fala do arrependimento. Atos 3,19. Pedro dando um discurso: arrependei-vos e convertei-vos, e sejam apagados os vossos pecados, e venha assim o tempo do refrigério pela presença de Deus. A presença de Deus, ela traz refrigério. Não é os bens que Deus pode nos dar que nos traz refrigério. A presença de Deus nos traz o refrigério.
E Paulo diz e reitera aos romanos que Deus prova do seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós. A maneira de medir se Deus te ama é você olhando para a cruz do Calvário, não é você olhando para a sua situação social, não é você olhando para a situação do mundo que aí está, é você olhando para a cruz do Calvário. Você vai ver o gesto maior de amor da parte de Deus. Foi: Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Então essa é a maior maneira e a única maneira de se medir se Deus nos ama, olhando para a cruz do Calvário e vendo nela o Salvador do mundo, aquele que deixou toda a eternidade, deixou o esplendor de glória, se fez homem, sofreu, morreu, mas ao terceiro dia ele ressurgiu e está à direita do Pai. E a qualquer momento ele vai voltar, no abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta. Então é o momento da igreja se preparar. Não fique preocupado com aquilo que está te faltando, porque coisas dessa vida, preocupações dessa natureza roubam a fé, desanima o cristão, faz ele errar o alvo, que a palavra pecado é errar o alvo, faz as pessoas se desviarem da fé. Mas o grande segredo é: Cristo nos ama, porque Ele morreu por nós. Que Deus possa nos abençoar. Tem um louvor para ser cantado?